Com mais de 60 mil homicídios por ano, o Brasil é considerado um dos estados mais violentos do mundo. Para além da insegurança, o país enfrenta ainda a impunidade. Menos de 8% dos crimes têm as investigações concluídas, e mesmo após o juízo, durante o cumprimento da pena, surgem problemas. A baixa efetividade na recuperação de criminosos, evidenciada pela grande reincidência, é um indicativo de que o encarceramento não cumpre sua função. A progressão de regime nas penitenciárias, que dilui a pena por diversos fatores, é motivo de indignação. Aqui, juiz muito pomposo vai lá e bate a marreta lá, pum! Olha, 495 anos de cadeia, aí sai no jornal, na capa, no dia seguinte. Mas só pode cumprir 30, só cumpre 30, cumpre 28, mas aí sai com um terço de não sei o que, de bom comportamento, disso, daquilo, quando vê sai com 3. Eu vou bancar, um exemplo, eu peguei tanto ano, eu vou bancar tanto, tá, da progressão, chefe, daqui a pouco eu estou na pista. O cara sai quase que formado no direito, porque ele entende de remissão de pena, o cara entende tudo. Agora, eu acredito que a partir do momento em que isso, mudaram uma situação dessa, o cara pegou 20 anos, vai cumprir os 20 anos, amigo, é complicado. Eu acho que a pessoa começa a pensar. Há quem acredite que limitações constitucionais que excluem a possibilidade de medidas como a pena de morte e prisão perpétua atrapalham ainda mais o Estado em sua missão de manter a segurança. Direitos humanos. Direitos humanos, só protege vagabundo e tal. Legalmente, filho. Ele está ali para evitar um excesso do Estado. Evitar que o Estado cometa os seus equívocos. E se você não está satisfeito com isso, nós temos que mudar a lei. Eu acho que tem que enrijecer. Tá? Então vamos só pontuar algumas coisas. Eu não sou contrário a enrijecer a legislação, a rever o Código de Processo Penal, a execução penal como um todo. Você precisa rever isso e amarrar isso de modo que o camarada ele precisa entender que a cadeia pune. A cadeia pune. A cadeia para recuperar. Se você pensa na sua vida em se recuperar, nem pro crime você entra, Davi. Você vai pagar para ver? O país não aguenta mais. Então se mexe lá primeiro na legislação, para depois vir aqui prometer, aí legal, concordo. A revisão de tais limitações vai além de algumas mudanças pontuais. No meio jurídico, os objetores do garantismo penal que vigora atualmente no país estão abaixo do conceito doutrinário denominado direito penal do inimigo. De forma geral, tal sistema pode ser exemplificado da seguinte maneira: o delinquente infringe o contrato social de maneira que já não participa dos benefícios deste. A partir desse momento, já não vive como os demais dentro de uma relação jurídica. Qualquer malfeitor que ataque o direito social deixa de ser membro do Estado, posto que se encontra em guerra com este, como demonstra a pena pronunciada contra o malfeitor. A consequência diz assim: ao culpado se lhe faz morrer, mais como inimigo do que como cidadão. O direito penal do inimigo, ele amplia sobremaneira o poder do Estado. Muitas das garantias consagradas pela Declaração do Direito do Homem ficam a critério, ao arbítrio da autoridade competente. Ela pode ser afastada para determinadas figuras. Lógico que existe um critério, não pode chegar para qualquer um e dizer que esse sujeito é um não sujeito e ele não tem direito e vai ser perseguido de maneira mais à margem dos princípios das garantias dos direitos civis, né? Para grandes organizações criminosas, aqueles que são apontados como chefes, por exemplo, um Marcola, o sujeito é notoriamente um grande criminoso que comanda uma grande rede de banditismo
Mas ele tem, através das garantias que ele tem, através dos seus próprios advogados, ele comanda todo um império do crime. Marcos, bom dia. Você faz parte do PCC? Não. É integrante do PCC? Não? Não. Também não chefiou ou coordenou nenhuma célula jurídica da organização PCC? Nunca coordenei nem chefiei, conforme o Macarrão mesmo já falou, que é a testemunha de acusação. E aí? O que é mais importante? As garantias individuais desse canalha, desse bandido, ou o interesse do conjunto da sociedade? É uma coisa a se discutir. Há de se considerar o seguinte, que o bandido, o criminoso, a pena de morte, pelas mãos deles, existe. Eles sentenciam e vão lá e executam. Ponto. Mas não pode fazer com eles. O ordenamento não permite. Bem, não somos marginais, é claro, não estamos à margem da lei. Temos que partir do princípio de que tem que se fazer o que se prevê em lei. Discursos como o de Jair Bolsonaro e Wilson Witzel, eleitos presidente do Brasil e governador do Rio de Janeiro, respectivamente, são sinais de apoio a tal movimento. O povo elegeu de norte a sul do Brasil pessoas com um discurso voltado para a questão da segurança pública, do presidente da República, passando para governadores e muitos deputados e senadores. Nós temos o caso do governador aqui do Rio, que agora a onda é: vou colocar snipers na rua e eles vão abater quem estiver com um fuzil, portando um fuzil. Usar uma bravatinha, né? Se correr vai morrer cansado e tal. Isso é legal para ouvir, para você que não aguenta mais ser roubado, que está com medo de sair na rua como eu estou. Então ele tem que fazer isso aí mesmo, né? Então, ele foi eleito em cima de um discurso de que vai retomar a segurança pública no Estado. Parabéns, está sabendo usar isso muito bem. A partir de 1º de janeiro ele vai ser cobrado sobre isso. E aí existe juridicamente condição de acontecer esse abate do criminoso? Hermenêutica é uma ciência da qual páginas e páginas são escritas a respeito da interpretação da lei. A minha visão sobre o que é legítima defesa, ela está em sintonia com milhares de outros juristas, dezenas de juristas, milhares de juristas, cada um tem uma interpretação. Quem não pode ter hermenêutica na cabeça é o soldado, que olhando alguém de fuzil vai atirar e vai abater. Eu não tenho dúvida que isso aí vai parar no Supremo, né? Já até vamos adiantar aqui que vai ser o PSOL, né, que vai abrir essa demanda no Supremo, todo mundo sabe. De repente vai acabar o mandato do Wilson e isso não vai ser resolvido, porque vai ter uma longa questão constitucional da tutela da vida. E não podemos acreditar que essa medida ela é absurda. E mesmo porque ela não é nova, ela já vem sendo implantada nos Estados Unidos e foi implantada também no Haiti pelo Exército Brasileiro quando esse interviu naquele país. E foi com essa medida que várias gangues, barra pesada naquele país, foram extintas. Vai ter um pessoal escondido por aí, quem aparecer de fuzil fatalmente pode ter o boné voando. E a gente sabe que não vai ser desse jeito, que não é tão simples assim. E esses discursos simples, eles irritam, porque nós sabemos que eles são feitos por gente que conhece. O criminoso, acredite, ele tem medo de morrer. Ele tem medo de morrer. Agora, se isso não estiver ali, explícito, que o risco é iminente, ele vai continuar avançando. Tem que tentar alguma coisa, porque realmente a situação brasileira é de guerra civil. É muito fácil dar um diagnóstico de que chegamos a um ponto da criminalidade onde algo precisa ser feito. Essa sensação não é só uma sensação que quem tem... Não precisa ter muita sensibilidade para
para fazer esse diagnóstico. Então esse quadro é inegável. É uma coisa que você não combate com essa lei penal que a gente tem, é impossível. A divergência entre garantistas e adeptos ao direito penal do inimigo chega ainda ao próprio conceito da pena. Seria seu objetivo recuperar ou apenas punir? O Estado mesmo não se define. Há vamos dizer, uma bagunça de que ninguém sabe de fato. É muito bonito se falar em ressocialização, né? Poxa, não, né? Entra de um jeito, sai de outro, esquece. Você precisa endurecer as leis, o sistema penal precisa ser, se o viés dele é para recuperar, que seja para recuperar, não seja para brincar de recuperar. Se ele for um sistema para punir só, que seja para punir de fato. Quando se fala em ressocialização, sistema prisional fala nisso. É utopia, é coisa para você rir, porque o Estado não faz nada em absoluto para que haja uma ressocialização. Não me parece que alguém que corte cabeça, que estupre a rodo, que dê um tiro no outro aqui, como deram numa senhora, um vídeo que tem circulado essa semana, a mulher sai correndo com o telefone na mão, o camarada não só atira e ela cai, como ele volta para dar mais alguns tiros nela. Esse camarada, ele não pede por recuperação. Ele vai sair da cadeia, se sair pior do que entrou. Ele não abre brecha nele para recuperação alguma. Ele quer se comportar como um animal. E aí esse camarada não pode voltar para a sociedade. E quando você faz isso com 1, 2, 3, 10, 300, 3 mil, você está dando um recado claro para esses caras que, ó, acabou, tá? Agora se ficar preso, vai ficar preso de verdade. Por exemplo, o cara, quando ele recebe o alvará de soltura dele, ele sai com o alvará numa mão, a outra mão dele está desocupada. Mas ele vai ocupar com alguma coisa. E essa coisa, com certeza, é a arma. Com certeza é a arma. Ele já sai dali direto para o seu trabalho. Ou seja, é muito complexo. A gente está mais ou menos fazendo uma metáfora, trocando o pneu do carro enquanto o carro anda. É preciso fazer uma aposta. Eu, embora tema dar ao Estado muito poder, eu acho que hoje não tem jeito, não tem jeito. Se não dermos um pouco mais de poder ao Estado. São 60 mil assassinatos anuais, né? Uma média que não se abala, a gente vai, só cresce todos os anos o número de homicídios. A presença da criminalidade na própria economia é cada vez maior, o poder financeiro do crime, o controle de territórios, o armamento pesado na mão da bandidagem, muitas vezes armamento que a polícia não tem. Não há dúvida de que já há uma situação em que o Estado brasileiro está em desvantagem. Ele não consegue, um agente da lei não consegue entrar no bairro da Lagoinha, em Nova Iguaçu. Já conheço pessoas que tiveram o carro roubado, o celular ficou dentro do carro e o celular tinha o rastreador do celular. Falou para o policial, o meu carro está na rua tal, no bairro Lagoinha. O policial falou, lá a gente não entra. Eu sempre falo assim, tudo parte da educação. Beleza. Mas hoje você fala em educação, você fala em saúde, em outras coisas, para que você possa usufruir da educação, você tem que se deslocar da sua casa até o local onde você vai ter educação. E para isso você tem que ter segurança, para você ir e vir. Você vai ter que ter segurança, porque sem a segurança não acontece nenhuma coisa nem outra. A pessoa sai de casa para tratar da saúde e morre no caminho. De fato é uma situação que não é normal. Ou a gente define, não, vamos tomar uma providência e vamos mudar esse quadro, reduzir drasticamente esse quadro, ou
vamos aí nos matando uns aos outros durante muitas décadas até isso melhorar. Eu tenho dúvidas se conseguiríamos sobreviver mais 2 décadas, 3 décadas sem uma intervenção mais dura do Estado.